identificação. Que palavrinha é essa? Na verdade, existem chaves nas epístolas dos apóstolos deixadas para nós no Novo Testamento. As cartas de Paulo, Pedro e João deixadas à igreja nos trazem uma profunda revelação da identificação. Mas aonde eu acho essa revelação? Tanto Cristo, com a nossa situação espiritual em sua vinda como homem, encarnado, assumindo o nosso pecado até a morte de cruz, como a nossa identificação na sua vida após a ressurreição e ascensão estão nessas cartas. Vamos ver o que Paulo falou aos Efésios, numa das cartas que ele deixou. Deus nos ressuscitou com Cristo. Essa é a revelação mais alta. Nós vamos chegar lá num processo de identificação. Mas só para você ver este exemplo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versos 6 e 7. 6 e 7. Agora veja, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco através de Cristo. Demonstrada para conosco através da pessoa de Cristo. E que riqueza da graça é essa? É esse posicionamento. Deus nos fez, nos colocou num lugar. Que lugar é esse? Uma posição exaltada. Se a Bíblia relata que Jesus está no lugar mais exaltado que existe, acima de todos os céus, por causa da obediência dele, e a Bíblia é a verdade, ela não é mentira, relata que eu fui colocada nesse posicionamento, eu e você precisamos acreditar que isso é real e é para mim e para você. Outro versículo que mostra, que relata esta realidade está em Filipenses 3, verso 11. Olha o que Paulo disse. É uma chave que nós devemos desejar também, porque Paulo, ao contrário dos outros discípulos, Paulo não recebeu a revelação de andar com Jesus. Não era andar com Jesus aqui na terra. Paulo teve experiências ao ser chamado, o chamamento dele foi espiritual, ele era um perseguidor da igreja e ao ser chamado ele recebeu a revelação do Cristo glorificado. O diferencial do ministério e da forma como Paulo revela Cristo para nós, ao contrário dos outros apóstolos, é porque ele conheceu o Cristo glorificado após a morte dele, com o corpo já glorificado. Então Paulo veio nos ensinar a realidade que nós temos, porque ele passou por um processo de arrebatamento para aprender com o próprio Jesus. E olha o que Paulo disse num dos seus ensinos para a igreja. Quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Uau! Tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a redenção dentre os mortos. O que Paulo estava nos ensinando? Que? Me identificar com a morte de Cristo como? Me identificar com a ressurreição de Cristo como? Isto é possível. As chaves são bem claras quando encontramos nessas cartas os termos de linguagem. Preste atenção. E agora você vai começar a grifar na sua Bíblia esses termos de linguagem, porque eles são a ponte para eu e você recebermos toda a nossa herança. Não uma parte, mas toda a nossa herança e hereditariedade em Cristo Jesus.
Os termos de linguagem são em Cristo, nele, no amado, no Senhor, em quem, por ele, por meio de quem, por si mesmo, pelo seu sangue, pelo qual, de quem, de Cristo, dele, com ele, por mim, com letra maiúscula, o mim, que é quando Jesus está falando. Por mim vocês farão, em mim vocês irão, sabe? No meu amor vocês têm isso, e em seu nome. Quando você percebe que quando Cristo se refere a ele, e quando os apóstolos nas cartas no Novo Testamento se referem a Jesus como uma ponte, nele, por meio de quem? Por meio dele. Essa pontezinha, ela sempre vai apontar para uma promessa. O apóstolo Paulo também nos ensina em suas cartas sobre a identidade espiritual, usando os termos. Outro termo que você deve prestar atenção. Por quê? Como nós começamos a nossa primeira aula neste módulo, depois do arrependimento vem o quê? Eu me arrependi e no arrependimento, no meu processo de transformação, que começou com aquele pesar que já foi explicado no outro módulo, eu recebo uma nova vida entregue para mim. E o que eu preciso ler? O manual da nova vida. Como é que eu vivo a nova vida? Aonde está minha nova roupagem, minha nova casa, o meu novo eu, a minha nova identidade? E ele vai usar esse termo. Novo homem, nova criatura, nova criação, uma nova natureza e uma nova vida. Para todos esses termos nós temos passagens bíblicas. Agora vamos ver esse termo em Efésios 4, 22 e 24. Olha o que Paulo diz, que é o outro termo usado por ele. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você prestou atenção no que está escrito e no que está aparecendo para você? Este versículo diz que o novo homem, a me revestir de um novo homem, ele foi criado para quê? Qual é o propósito de Jesus redimir o homem? Pagar a penalidade do pecado e ainda devolver o que foi perdido para mim e para você. Criado para sermos semelhante a Deus. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus lá no Éden? Eu estou fazendo esse símbolo como falando lá antigamente, no início de todas as coisas. O homem perdeu a identidade dele. Qual identidade? Eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu perdi uma parte muito importante quando a morte tocou a minha vida. A minha conexão com Deus por meio da vida no Espírito. O homem perdeu a luz que o revestia. O homem perdeu a glória que o revestia. Mas Jesus reconquistou para nós. Então agora em Cristo, lembra? É sempre em Cristo, é sempre nele. A ponte para a devolução do que foi perdido no Éden. Em Cristo eu posso ser de novo plenamente semelhante a Deus. Corpo, alma e espírito redimidos, restaurados, a vida no espírito devolvida, porque o meu espírito estava numa condição de morte espiritual, como já vimos, mas agora eu tenho vida nele. Semelhante a Deus em justiça. A Bíblia vai dizer que não existe nenhum justo sequer.
Ah, mas nele, a redenção por meio do seu sangue, lembra quando eu me arrependi? Lembra a aula sobre arrependimento? Nós temos um advogado diante de Deus, e é o sangue de Jesus, o justo, que me torna a justiça de Deus. E a respeito desse termo nós vamos ver muito em breve. Em justiça e em santidade. Santidade, a palavra santidade é andar separado do erro, separado do engano, separado de toda aquela influência dos montes, das esferas de influência da sociedade. Como eu faço isso? No finalzinho nós temos a grande chave, provenientes da verdade. Jesus, que é o verbo de Deus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por meio de mim. Esta palavra, vou repetir para você. Esta palavra é referente a uma pessoa. Ela foi escrita para o conhecimento, o entendimento dela chegar a nós. Mas eu preciso chegar numa conexão com a palavra de Deus, onde eu entendo que não é um mero livro que eu estou lendo, é uma pessoa que está falando comigo. E como isso acontece? A obra do Espírito Santo em mim, em você. A obra do Espírito Santo em mim, em você. E eu sei que só de eu falar essa verdade, porque é uma verdade que está aqui e ela é real. O Espírito Santo se encarrega. Lembra da oração que temos que fazer no começo das aulas? Você não tem que fazer de uma maneira religiosa, mas é aquela oração que fazemos no começo da aula, ela libera palavras que vão ajudar a vida do Espírito, a vida que tem na palavra de Deus, ser liberada na minha mente de uma maneira que eu vivo como sendo meu estilo de vida, a própria palavra de Deus. Então você pode viver sim em justiça e em santidade, sim. Da onde elas provêm? Da verdade. Da onde a justiça, eu ser santo e justo, vem. Da onde vem isso? É a natureza de uma pessoa que agora está grudando em mim, porque eu ando em conexão, em comunhão com esta palavra, e eu entendo vez por todas que não é um livro, é a respeito de uma pessoa. Você já ouviu aquele termo, aquele provérbio que diz: me diga com quem andas e te direis quem és? Pois é, nem é um versículo da Bíblia, mas podemos considerar uma verdade. Me diga com quem andas e te direis quem és. Ande com a palavra viva de Deus e eu verei o Cristo em você. No processo de identificação, que é o grande plano de Deus para a redenção e resgate do homem ao seu propósito original, a Bíblia diz que para cumprir toda a lei e redimir o homem das consequências da desobediência que ocorreu no Éden, Jesus se identificou com o homem vindo à terra em forma humana, com um corpo de carne no tocante ao pecado. E ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Ele sofreu aflições até a morte de cruz, passando pela condenação que eu e você tínhamos que passar. Ou seja, o meu destino era a perdição, por pecar deliberadamente e não considerar as consequências das minhas ações. Eu estava sujeito ao termo conhecido como inferno. O inferno, eu estava sujeito ao inferno porque eu me fiz escrava e serva do pecado ao me sujeitar ao pecado. Quando Jesus veio em semelhança ao homem, à carne, ele cumpriu a justiça de Deus na carne. Sobre isso, nós vamos falar mais um pouco na próxima aula. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida.
Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.